Vamos de informação para você. Agora a gente fala do perigo em usar a inteligência artificial de forma negativa. É que 7 adolescentes entre 14 e 16 anos foram apontados pela polícia como os responsáveis em manipular fotos pornográficas de colegas da escola. A operação foi em abril e hoje o inquérito foi concluído. Nós vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia para saber mais informações, inclusive saber o que acontece a partir de agora com esses adolescentes. Alan. Oi, Protásio. Exato. A identificação da polícia, o trabalho de investigação da Polícia Civil identificou esses 7 adolescentes que faziam a manipulação dessas imagens, dessas fotos, utilizando o rosto, até de colegas da própria escola, utilizando essas imagens e fazendo tudo no teor pornográfico. Então a Polícia Civil identificou que eram adolescentes que faziam tudo isso. E o principal articulador, digamos assim, que estava planejando tudo, já organizava a venda, a comercialização dessas imagens a R$10 cada uma. Por se tratarem de adolescentes, eles não cometem crime diante da justiça, então eles vão responder de uma outra maneira, E a Polícia Civil vai explicar tudo isso. Esse trabalho de investigação também vai ser analisado, vai ser visto pelo Ministério Público. O Ivan Lemos fez a reportagem sobre a finalização desse inquérito, entrevistando hoje o delegado da Polícia Civil. Vamos assistir. Os 7 adolescentes vão responder por atos infracionais. A Polícia Civil concluiu que eles pegaram imagens pornográficas e usaram imagens de colegas de escola para sobrepor essas imagens e divulgar imagens pornográficas alteradas. As vítimas têm entre 14 e 16 anos e são alunas de escola particular na parte baixa de Maceió. Todos esses adolescentes que cometeram esses atos infracionais, segundo a Polícia Civil, são de classe média alta. A Polícia Civil estabeleceu critérios, fronteiras sobre a atuação desses jovens e conseguimos chegar no núcleo de adolescentes que iniciou tanto essa falsificação de imagens como a disseminação dessas fotografias, repito, falsificadas, montadas, desse núcleo que articulou tudo isso. Conseguimos, como disse, delimitar um número de 7 adolescentes como autores. A Polícia Civil não indicia adolescentes eles não são indiciados, mas eles são indicados à autoria do ato infracional. Eles vão responder por difamação em redes sociais, vão responder por montagem de imagens pornográficas envolvendo adolescentes, vão responder por disseminação de imagens pornográficas envolvendo adolescentes, porque, em que pese serem montagens, passaram a existir essas imagens montadas, mas existentes, e eles divulgaram. E ainda a associação para o cometimento de crimes, porque foram condutas reiteradas. Eles se reuniram, um grupo de 7 adolescentes reunidos, conectados, coligados, com o fim específico de montar essas fotografias pornográficas e divulgar em redes sociais, tentando vender as fotos, e adianto, o custo seria R$10, para você ver o nível de absurdo que chegou. Porém, o que inibiu essa venda de fotos foi tanto a repercussão que ganhou, como a entrada da Polícia Civil no meio desses fatos, Ou seja, a entrada da Polícia Civil cessou tudo, isso é uma coisa até boa, cessou e inibiu não só a repostagem dessas fotos, como a cobrança desse valor. Percebam que, segundo as informações e toda a investigação da Polícia Civil, tratam-se de adolescentes que pertencem a famílias de alto poder aquisitivo. São famílias que têm condições de oferecer a esses adolescentes acesso à tecnologia, a aparelhos, que têm condição de fazer tudo isso que eles fizeram, essas montagens. Poderiam fazer montagens interessantes, educativas, mas não. Cometeram atos infracionais. E aí a gente chega na questão da educação, que educação
essas famílias, esses pais estão dando aos seus filhos. Como eles estão vivendo dentro de casa, trancados dentro do quarto, sozinhos no mundo deles, e estão fazendo o quê com tudo isso na palma da mão? A gente tem um vídeo da psicóloga e psicopedagoga, a Carla Dória, que vai realmente trazer essa discussão com muito mais propriedade. Vamos assistir um pouco. A tecnologia ela trouxe infinitas possibilidades e avanços, mas como todo progresso, também existem algumas situações que estão causando malefícios nessas relações, nesse uso antiético indiscriminado dos recursos tecnológicos. E para isso é importante que a escola e a família, mais do que nunca, tenham essa relação empática, essa relação colaborativa, para que juntas possam fazer o melhor possível na formação dessa criança e desse adolescente. Quando a gente pensa sobre possíveis possibilidades de atuação da escola frente ao uso indiscriminado dessas ferramentas tecnológicas, a gente pode pensar em ações preventivas, onde vocês podem estar convidando profissionais, realizar rodas de conversa, capacitação junto aos professores, aos educadores, a toda a comunidade escolar, para que se entenda que as redes sociais, as outras ferramentas tecnológicas, elas são também passíveis de consequências quando você não faz o uso ético, o uso seguro. Em concomitância, existe também o ambiente familiar, que precisa também tomar algumas medidas importantes junto a essa criança e esse adolescente, que é monitorar o que esse adolescente ou essa criança está tendo acesso. É importante que também essa família tenha diálogos afetivos, cheios de informação, direcionados, para que eles comecem a compreender que o problema existe e que se você agir dessa determinada forma, vai ter também essas consequências comportamentais. A palavra é reflexão e, acima de tudo, educação. Está suspeitando? Abre a mochila do filho, da filha, não tem problema nenhum. Quem obedece em casa são os filhos, quem manda em casa são os pais. Temos que ficar atentos, Bruno Protásio. O que é que estão fazendo com os celulares trancados dentro do quarto? Pega o telefone, dá uma olhada, dá uma vasculhada. Tem que vigiar. Educar é difícil, só que mais difícil ainda é enfrentar um problemão como esse. Dessas 7 famílias, desses sete adolescentes que agora cometeram atos infracionais. Vão ter que responder.